Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 2 de junho de 2014, segunda-feira. O número do verbete é 3041. Ele tem 5 páginas, 47 elogias e 17 máximos. O título do verbete é Esbregue Pró-Evolutivo, a especialidade Interassistenciologia. Quem redigiu o verbete é a nossa veteraníssima professora Eliana Manfroy. Quantos verbetes com esse? Esse é o 31. 31 verbetes. Então, a professora Eliana Manfroy é professora universitária, graduada em Psicologia e Comunicação Social Jornalismo, especialista em Psicologia Hospitalar, mestre em Psicologia Clínica. Ela é brasileira, natural de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, é voluntária da Conscienciologia desde 1989, é docente de Conscienciologia desde 1990 e tenepsista desde janeiro de 2008. Então vamos à definição. O esbregue pró-evolutivo é o ato ou efeito de a consciência intra ou extrafísica receber e ou emitir repreensão, advertência, pito, reprimenda, bronca, corrigenda, admoestação impactoterápica, cosmoética e tarística. Então, a pensenologia. O holopensene pessoal da heterocriticidade pró-evolutiva. Os ortopensenes. A intencionalidade ilibada expressa na autopensenização do autor do esbregue. Os critico-pensenes. Os lúcido-pensenes. O holopensene pessoal da orto-intencionalidade. Agora na fatologia. O esbregue pró-evolutivo, a chamada de atenção objetivando a reciclagem intraconsciencial, o alerta cosmoético do compassageiro evolutivo, o abertismo às heterocríticas construtivas, a reprimenda do médico à consim desleixada quanto aos exames periódicos, o esbregue do professor ao aluno negligente, a chamada do consciencioterapeuta ao evoluciente procrastinador dos registros da autopesquisa, o sorriso amarelo da consciência alvo da reprimenda, o avestruzismo ingênuo, o ato de sair pela tangente da consim autocorrupta, o alerta do revisor quanto às correções necessárias não realizadas no texto, o cuidado em não colocar a reprimenda a serviço do revanchismo, a dosagem da tares de acordo com o fôlego do assistido, o histrionismo cosmoético calculado do esbregue tarístico, a carraspana mental somática corroborada pelo ato de não tremer as mãos, a imperturbabilidade necessária ao agente da ortorrepreensão, o ato de lidar bem com o rebote emocional da consciência receptora do esbregue, o constrangimento terapêutico, a autoconfiança do assistente qualificando a intencionalidade da intervenção tarística, a inteligência evolutiva explicitada no aceite da reprimenda evolutiva. Agora na parafatologia, a autovivência do estado vibracional profilático, o esbregue paradiplomático do evoluciólogo à consciex recentemente dessomada, a reprimenda silenciosa do amparador extrafísico da TENEPS ao cruzar os braços perante tenepsista tíbio, o esbregue intermissivo, a projeção lúcida vexaminosa, a experiência de quase morte oportunizando o puxão de orelha dos amparadores extrafísicos à consciência incauta. Agora aqui na argumentologia nós destacamos a tipologia, e tem 7 tipos de reprimendas cosmoéticas. Muito interessante depois de nós discutirmos esses 7 itens aí. Agora, na remissiologia, nós destacamos autoconstrangimento cosmoético mínimo, centrifugação do egão,
consciência crítica cosmoética, constrangimento cosmoético, crítica benéfica e impacto terapia. Agora a frase enfática. O esbregue, quando cosmoético e tarístico, representa aporte assistencial à consciência lúcida, motivada quanto às autorrecins profundas, indispensáveis ao incremento holomaturológico. Agora, questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre a pertinência interassistencial de dar ou receber corrigenda pró-evolutiva? Está preparado para a entrevista pós-dessomática com o evoluciólogo de plantão? Então agora aqui a mega análise com 20 itens, agora ela é feita pela equipe da Marilene Raganin, a Socorro Frazão e a Pilar Alegre. Então, vamos aos 20 itens. Corrigenda, advertência, reprimenda, impacto-terapia, orto-repreensão, heterocriticidade, imperturbabilidade, orto-intencionalidade, consciencioterapia, desdramatização, recinologia, taristicologia, paradiplomacia, cosmoeticologia, reeducaciologia, autoevoluciologia, autopesquisologia, discernimentologia, interassistenciologia e conscienciometrologia. Bom, antes de nós partirmos aqui para as perguntas dos teletertulianos, a gente sempre pede para a verbetógrafa, né, explicar a origem, por que ela se interessou em pesquisar esse tema. Bem, esse tema, essa expressão, como já aconteceu com outros verbetes meus, eu ouvi do professor Valdo durante um círculo mental somático. Eu agora nem pesquisei exatamente que data foi, mas ele, comentando, né, algum fato, ele disse, e há esbregues que são pró-evolutivos. Eu disse, opa, aí tem um tema interessante, né? Porque eu, pessoalmente, percebo que essa questão do esbregue, ou seja, da gente poder fazer algum tipo de alerta, né, mas tarístico, impacto terápico, ela ainda é uma ferramenta de TARES com algumas dificuldades para algumas pessoas, tanto em receber, né, esse esbregue tarístico, como em dar. Então, eu acho que vale a pena a gente refletir um pouquinho, pensar um pouquinho, e a gente tentar, né, trocar algumas ideias com as pessoas sobre essa temática. Então vamos às perguntas. Agora um teletertuliano de Curitiba. A verbetógrafa, professora Eliana, em Fatologia, página 7, segunda linha. Como realizar o alerta cosmoético do compassageiro evolutivo sem que ele leve para o lado pessoal? Aqui vai depender muito da sua, eu falo bastante no verbete, qual é a sua intencionalidade, né? Esse alerta, ele foi solicitado, né? Essa heterocrítica foi solicitada, não, é o momento certo, é a maneira correta e, principalmente, checa a sua intenção. Agora, você não vai ter nunca garantia de que essa pessoa não vá levar para o lado pessoal, porque é pessoal. Não vamos, né? Você pode até, usando todas as técnicas, as ferramentas do feedback, né, que a comunicação estuda muito, a psicologia, você ir no fato, enfim, você fazer toda essa, né, profilaxia. Mas você não vai saber como a pessoa vai reagir. E isso você vai ter que bancar. Né? Agora, se a sua pensanidade, se o seu padrão energético, se a sua intencionalidade tiver trabalhada, for cosmoética, for assistencial, isso vai passar para a pessoa. E isso pode ajudar que né, a reação dela, o retorno dela seja, enfim, a pessoa pode ir para a reflexão, pode, num primeiro momento, ficar, né, de bico comprido com você, mas depois se dá conta, puxa, realmente aquilo, obrigada, me ajudou. Enfim, se você tiver alguma dúvida, espera, se abstenha. Mas esteja pronto para fazer o seu melhor e lidar com o rebote que vier. Eu coloco um item aqui, ó, saber lidar com o rebote emocional
né, do SBREG pro evolutivo que você se propõe a dar para uma pessoa para ajudar. Então, muitas vezes você está cheio de intenção, boa intenção, a melhor pensenidade possível, amparado, mas a pessoa vai ter uma reação difícil. Então, isso faz parte da TARES, é um preço, é um ônus pago pela TARES e você tem que estar preparado para lidar com isso. Caso contrário, espera um pouco aí, abstenha-se, né, desse SBREG. Então, agora em fatologia, ainda na página 7, sétima linha. Como funciona na prática o avestruzismo ingênuo? Aqui, né, é uma metáfora, né? O avestruzismo é esse comportamento de negar as coisas, de negar a realidade, né? É uma metáfora com o avestruz que esconde a cabeça, fica aquele corpão de fora e acho que ninguém está vendo ele, né? Então, o avestruzismo ingênuo em relação a esse tema é o seguinte: a pessoa ter recebido o SBREG, o processo ficou muito evidente para ela, às vezes até é público, e a pessoa nega isso, né? Ela não foi isso, não aconteceu nada, né? Enfim, ela não consegue lidar nem no sentido de parar e refletir, que fosse alguns minutos, sobre a validade, né? A pertinência daquela informação que chegou para ela. Agora em parafatologia, página 8, final da primeira linha. Poderia explicar o SBREG paradiplomático do evoluciólogo, a Consciex recentemente dessomada? Aqui não que eu tenha experiência, ou que eu lembre disso, mas é também das aulas aqui, das esclarecimentos do professor Valdo e com os colegas, de que o evoluciólogo provavelmente, né, vai ser muito paradiplomático conosco, quando a gente tiver, né, aquela famosa entrevista com o evoluciólogo após a dessoma, e aí talvez a pergunta seja: e aí, meu amigo, como foi? Às vezes ele não precisa nem dizer nada. A gente mesmo, talvez, ao fazer esse balanço pessoal, já se deu um auto-SBREG, já cai em si, né, de algumas questões que ficaram aí pendentes. Então, e se for um SBREG, eu penso que ele vai ser realmente muito fraterno, muita paradiplomacia, né? Penso que será assim. Não quer dizer que a gente não vai ficar um pouco incomodado com os nossos erros, né? Com certeza. A gente vai ficar bastante incomodados, professora Miriam. Agora, em teoriologia, página 8, final da primeira linha. O que diz a teoria da zona de desconforto? Quem a criou? Olha, é uma pretensão, botei teoria. É um verbete de minha autoria, chama zona de desconforto. E esse verbete fala exatamente dessa questão. É aquela zona de desconforto interno, intraconsciencial, quando a gente sabe que está sendo incoerente, a gente sabe que está fazendo menos do que poderia, a gente sabe que está pisando, né, na bola em alguma coisa. E aí dá aquela sensação, aquela coceira interna, aquele desconforto, aquele mal-estar de que, puxa vida, eu estou sendo anticosmoético ali, estou sendo negligente lá, estou procrastinando por aqui. Essa é a base da teoria da zona de desconforto. Claro que é um contraponto ao verbete do professor Valdo, claro, né, sem nenhuma pretensão, zona de conforto, né? Chega um momento em que a gente sai da zona de conforto e a gente começa a se sentir incomodado com as próprias autoincoerências. É disso que fala o verbete. Vale a pena dar uma olhadinha no verbete para o teletertuliano, que aí aprofunda um pouco mais essa teoria. Agora uma teletertuliana de Niterói. A verbetógrafa em fatologia, página 7, 11ª linha. Como identificar a correta dosagem da TARES de acordo com o fôlego do assistido? Isso aqui exige um pouco de experiência e bastante processo de empatia. Né? Procura perceber, né? Procura avaliar, usa aí o teu parapsiquismo também, o amparo de função, o amparo da pessoa, o seu. Como é que está, se você não conhece o suficiente, enfim, como é que está a condição daquela pessoa? Que momento é esse que ela está passando, vivendo, ou que estrutura ela está, né, ela tem,
nesse momento evolutivo, para você fazer a dosagem desse esbregue, dessa TARES, né? Para você não, para o remédio não matar pelo excesso da dose, né? E também, se é tão pouco que não faça efeito e não ajude, também não vai ajudar ninguém. Mas isso não é fácil, isso exige bastante, principalmente essa saída de si. Sai de si, né? Veja assim, não, agora eu vou, né? Vou dar uma lição aqui de moral, vou mostrar. Não, esquece de você. Veja como é que está a questão da outra pessoa. Aconteceu recentemente aqui, durante uma mini tertúlia, do professor Valdo, uma pessoa, um colega nosso, que, né, estava assim, comentando que estava satisfeito, muito assim, realizado por ter terminado uma GESCOM grande, enfim, né, estava até já entregando para revisão, para edição, e disse que estava tirando um mês de folga. E o professor Valdo deu um esbregue público aqui, realmente muito sério na pessoa, né? Mas aí, o que a gente percebeu? A pessoa é extremamente traforista, talentosa, tem um super trafor da escrita. Então, ali naquele caso, eu percebi que ele sabia que ele podia dosar, que ele podia, sabe, dar-lhe, porque a pessoa é show de bola. E ela, né, não precisava parar um mês, nada. Né? Ela tinha que continuar trabalhando pela quantidade de aportes, pelos talentos, pelo conhecimento dessa pessoa, por tudo que ela tem para dar. Então, ali eu disse, puxa vida. E o professor Valdo, né, achou que a dose podia ser grande. E em outros momentos, eu vejo que ele vai com calma, ele nem morde, ele só sopra, né, ele dá um toquezinho, enfim. Então, a gente procura aprender bastante, né, uns com os outros, e a gente procura aprender muito com ele, né, um modelo aí para a gente, de como fazer essa dosagem. Né, e ele tem todas as ferramentas, mas isso a gente aprende, é possível sim. Tenta seguir essas três, quatro princípios que eu sugeri a você. A empatia, sai de si e procura lançar a mão de todos os seus recursos também de parapsiquismo, de leitura, né, de psicometria, para ver o que é mais adequado. Ela faz, agora você já respondeu, mas na continuação ela pergunta o seguinte: é no método da tentativa e erro, melhorando com as experiências? Olha, eu acho que não tem muito jeito, porque eu própria, eu já exagerei na dose em algumas situações, e aí, né, você depois tem que dar um jeito, enfim, ou fiquei aquém da dose, e a gente vai, não acerto sempre, claro, mas eu tive recentemente uma situação de uma pessoa, de uma verdadeira, quase uma amizade raríssima, de muitos anos, uma parceira evolutiva, e ela pediu para mim fazer uma lista de trafares para ela. E eu a conheço muito, o suficiente para saber assim, realmente os nós górdios, sabe? Os pontos que eu percebo que estão travando o processo dessa pessoa. E aí, o que eu fiz? Eu procurei me conectar com o amparador, procurei fazer todas as profilaxias possíveis, toda a intencionalidade possível. Se eu quero realmente ajudar, não adianta eu ficar adorando a pílula para essa pessoa. Eu vou no osso. Eu vou no ponto, nas questões que eu percebo, que ela pode talvez nem achar assim, e fiz, e passei. A pessoa ficou impactada, ficou muito impactada. Foi uma impactoterapia. Mas, de alguma forma, ela sentiu, ela entendeu a intencionalidade, né, o vínculo que a gente tem, o que estava atrás daquilo, e segundo ela, está ajudando demais. Ela fazia agora um autoenfrentamento sério. Então, assim, eu ousei ali, eu senti que eu podia, né, dar uma dose mais forte de esbregue para o evolutivo nela. E porque eu percebi que ela estava, que era um momento, ela estava preparada, ela precisava daquilo, naquele momento. Mas eu podia ter errado também. Então, eu corri um risco. E pelo nosso vínculo de amizade, o vínculo evolutivo aí da gente, eu achei que eu não devia dar menos, não. E acho que eu acertei na dose. Mas é tentativa e erro, como você diz. É a gente fazendo, aprender fazendo, né? Né, professora minha? Acho que o professor pode também não, às vezes é melhor aquela história. Às vezes é melhor você fazer do que se omitir, né? Uma missão correndo o risco de deficitária, errar, né?
Mas se não fizer também, nunca vai saber se vai acertar ou não. Agora, ainda da mesma teletertuliana. Em Fatologia, página 7, 12ª linha. Poderia esclarecer a carraspana mental somática corroborada pelo ato de não tremer as mãos? O que não tremer as mãos significa? Esse aqui já é uma técnica, né, bastante conhecida aqui, que o professor Valdo também está sempre nos alertando. O que é não tremer as mãos? Quando a gente não treme a mão, ou quando a gente não entra num processo mais emocional, o que é o tremer as mãos? É o processo da adrenalina, quando mexe com o nosso emocional, acaba, né, nós injetamos no organismo uma série de agentes químicos, às vezes até hormônios, que causam essa repercussão somática. Então, se a pessoa ficar nervosa, emocionalmente alterada, a tendência dela é tremer a mão. Né? Então, a gente faz esse teste. Se você, na hora de fazer essa devolução tarística, esse esbregue, essa reprimenda, essa bronca cosmoética, se você tiver com alguma alteração desse tipo, opa, recua. Espera, porque não vai ser mental soma, não vai ser um processo mais racional falando ali, mas vai entrar, vai misturar processo emocional, outras energias, às vezes até um guia cego, às vezes até o assediador da pessoa querendo mandar um recadinho, através de você para a pessoa. Então, é nesse sentido. Checa a sua intencionalidade, mas checa também se aquilo está alterando você. Se tiver, deixa para um outro momento, ou respira e busca, né, de novo o centramento, a racionalidade para poder tomar essa atitude. Eu vi que aqui, até na fatologia, você comenta a imperturbabilidade necessária ao agente da ortorrepreensão, né? Que tem a ver com isso. Que seria o ideal, né, professora Amin? A pessoa está o mais tranquila possível, mesmo fazendo, né, dizendo algo difícil para outra pessoa. Agora, em Parafatologia, página 8, 2ª linha. Poderia comentar a reprimenda silenciosa do amparador extrafísico da TENEPS ao cruzar os braços perante tenepsista tíbio? Aqui foi uma colega nossa, essa ideia veio de um relato de uma colega que apresentou um verbete aqui, e não lembro exatamente do nome dela, mas é uma senhora de um exemplarismo incrível, e ela contando no início da TENEPS, teve lá uma situação em que ela, né, com um processo parapsíquico bastante interessante, clarividente, viu o amparador dela da TENEPS de braços cruzados, assim, encarando ela, tipo assim, e aí? É para hoje? Vamos lá? Para quando? Como é que vai ser? Então, e aí ela relatou que aquele foi um esbregue, uma bronca silenciosa. Ele não falou nada, ele não estava com cara brava, né? Ele simplesmente estava de braço cruzado, fitando ela, observando ela. Aquilo valeu, né, como 1000 reprimendas, e ela se deu conta, e realmente ela então que mudou de postura. Então, esse item... E sabe-se lá, né, quantas vezes, às vezes até por não perceber, os amparadores ficam de braços cruzados esperando a gente tomar, né, uma atitude, professor. Um esbregue silencioso, né? Às vezes um esbregue energético também, né? Agora, em Feitologia, página 8, final da 3ª linha. Poderia exemplificar o efeito autobenigno da antivitimização? O efeito autobenigno da antivitimização. Ok. Aqui no caso, é quando a gente, né, recebe essa reprimenda e tende a se vitimizar. Então, pelo contrário, se você não entrar em vitimização, porque o que é a vitimização? É quando eu não quero mudar. Então, eu sou a vítima, né, me sinto vitimado, me sinto, enfim, inferiorizado, me culpo, enfim, mas na verdade isso tem por trás o não desejo de mudança, ficar nessa zona de conforto. Então, se você não se vitimizar, se você se anti-vitimizar, encarar aquela realidade, fazer esse autoenfrentamento, vai ser muito favorável para você. É um efeito autobenigno, vai ser muito positivo, vai lhe ser muito assistência. A sua postura perante o esbregue pré-evolutivo, de não vitimização, vai ser
autoassistencial. Você vai fazer assistência para você mesmo se você sair dessa condição de vítima. Eliana, essa condição de vítima da pessoa que recebe o SBREG, né, tem relação com a fobiologia, né, o segundo item, na página 9. A autopesquisofobia na base da rejeição às heterocríticas. Então, tem relação essa vitimização com a falta ou pouca, né, a autopesquisa da pessoa. Concordo plenamente, Keiko. Eu acho que quando a gente tem essa dificuldade de se olhar, de ir fundo, né, se fazer uma autopesquisa profunda, séria, e com ações resultantes dessa autopesquisa, não só, né, botar no papel, claro que começa por aí, mas também tomar atitudes, programar reciclagens em função dessa autopesquisa. Quando a pessoa não consegue se encarar, não consegue mexer mais profundamente em algum traço, algum ponto que doa mais, que é essa autopesquisofobia, ela vai lançar a mão da vitimização. Né? Nossa, aquilo está doendo demais. Não, porque me fizeram, porque eu reagi assim, porque eu fui vítima, o me fizeram, sabe? Aquela, me fizeram, me disseram. Né? E aí, realmente, a falta de autopesquisa vai fazer muita diferença. E, de repente, eu fiquei pensando na questão, numa postura de autoincoerência, né, a pessoa não conseguir encarar, né, o traço pessoal imaturo que já está presente e querer buscar retrocognição, alguma coisa, né, ficar focado em querer saber do passado, se, né, a pessoa não consegue suportar nem o traço, né, que está evidente. Né? Como que você vê isso? Não, com certeza. Às vezes aquele passado que ela quer buscar, ele está manifesto, né? Ele está explícito na atitude, na conduta presente, no comportamento presente. Então não precisa nem, às vezes, ir muito lá atrás. Mas é difícil, claro que é difícil fazer autoenfrentamentos sérios, a questão da mudança de temperamento, dos traços pessoais, é um trabalho árduo e dói, é doído, não é fácil, não. Mas se não tiver um começo de passar por esse gargalo, né, de assumir, puxa, eu tenho este traço. Nos consciências cobaias que eu fiz, né, dentro dos cursos da Conscius, tem o percurso autoconscienciométrico e a etapa final chama Recim 2, sim, que são só consciências cobaias em todos os encontros. E a gente passa por várias vezes. Apareceu ali um traço meu, um trafarzão, muito difícil, que ele está manifesto, claro, mas eu não tinha nominado ele, não tinha dado um nome bem feio, né? E encarado ele de frente. Foi difícil aceitar que eu tinha aquilo, foi difícil mapear aquilo no meu comportamento, né? Mas eu tive que aceitar, enfrentar aquilo, encarar. E eu estou tentando reverter esse processo, porque hoje ele está muito sutilizado, né? Ele já foi uma coisa mais explícita, mais assim, evidente, mas hoje ele está sutil, né? E aí que às vezes é mais complicado ainda. Então, talvez... então não tem saída, tem que olhar a cara feia no espelho mesmo, viu? A cara está feia, às vezes, interessa encarar. Às vezes, talvez, então, uma vislumbre né, da retrocognição sirva como impactoterapia para enfrentar também, né? Pode ser um recurso. Pode ser, mas tudo é assim, é o conteúdo que interessa, né? E o que você faz com aquela informação. Saber por saber, né? Algumas pessoas, assim, às vezes ficam... Nós tivemos ontem, estava no último dia do curso Identificação da Retrosenha Pessoal, né? E até o professor Pedro Fernandes, um dos professores do curso, brincou uma hora, todo mundo fica aí cutucando o professor Valdo, né? Quem eu fui, não sei o quê, me fala. Quer dizer, e por que ele não dá esse feedback para as pessoas? Porque muitos de nós não aguentaríamos minimamente lidar com alguma coisa mais difícil do passadão. E são questões difíceis. Vamos olhar a história, gente, né? A história está muito mais, né, complicada do que um caminho de rosas, né? Sim. Então, e éramos nós. Quem é que era? Éramos nós lá. Sim. Então, essa nossa falta ainda, né,
de maturidade, de estrutura, para conseguir encarar esses traços difíceis que às vezes Marretro traz, né? Então é claro que os amparadores não vão fazer um investimento muito forte na gente, no sentido de ajudar a vir essas coisas à tona, se a gente não consegue lidar minimamente com algum traço já hoje identificado, claro, né? Algum trafar mais evidente. E se a gente às vezes fosse ver a raiz dele e todas as implicações com as pessoas do nosso entorno, muita gente aí, como disse o professor Pedro ontem, pirava, batia pino. Então, o nosso fôlego é isso os amparadores respeitam muito. O professor Valdo também, o nosso fôlego para poder lidar com algumas coisas, né? Certo. E esse teto a gente vai aumentando conforme vai aprofundando a autopesquisa, Keiko, na minha opinião. E com o Sincobai ajuda bastante. Com certeza. A exposição ajuda demais na autorreciclagem. Perfeito. Eu falo em vários pontos do verbete com o Sincobai, dessa técnica, porque ali você recebe vários esbregues pró-evolutivos, sérios, e se você souber tirar partido daquilo, vai te ajudar muito. Sim. Eu gostaria que você ampliasse a cultura da transparência também. É a glasnost, né? A transparência. Essa aqui é a cultura que a gente quer, né? Que a gente quer construir, que ela é super necessária e que, de alguma forma, a gente busca isso, né? As técnicas da conscienciologia e das suas especialidades, as técnicas consciencioterapêuticas, conscienciométricas, enfim, da própria TARES, elas buscam construir essa cultura, né? Que a gente possa ter transparência em todos os processos, ser transparente e ser autêntico também, né? Quando eu não tenho nenhum problema com intencionalidade, se a minha intencionalidade é libada, é clara, é positiva, eu não tenho por que não ser autêntico, eu posso ser transparente, né? Até para parecer as coisas também que não estão bem, né? Eu não tenho nada a esconder. Mas isso a gente está ainda caminhando, né? Porque a gente ainda está tentando, né? Ainda tenta esconder várias coisas aí, principalmente de si mesmo, que é pior. Pela multidimensionalidade, né? Nós estamos num Big Brother aí, né? multidimensional, né? Mas a gente está um pouco cego, né, para essa questão, mas estamos aí trabalhando. Eliana, página 8, por favor, em tecnologia. Sim. A terceira técnica, a técnica da parafratura exposta e depois abaixo dela, a técnica do inventário dos próprios erros. Certo. Bom, a técnica da parafratura exposta, aqui o que eu pensei? É quando, ou numa projeção, ou num processo, ou até enquanto consciex, ou até através do processo do parapsiquismo, alguma fratura, algum traço, alguma questão mais séria, mais doída, vem à tona, seja exposta para você. Que a gente fala, né, a técnica do soco na cara e da fratura exposta. Aí eu pensei, puxa, mas, né, na verdade são as parafraturas, né? As questões do temperamento, da consciência, né, da nossa paragenética, são as que mais pesam. Então, é essa a ideia, Fabiana, né, de que, às vezes, é preciso, sim, os amparadores, ou, enfim, né, nós como passageiros evolutivos, usarmos, né, mostrar aí, né, essa parafratura. E a outra que você pediu é sobre o inventário dos próprios erros, né? Esse tema, ele foi bem trabalhado, pelo menos para mim, assim, que não tinha, talvez, ainda estudado o suficiente, num curso muito sério chamado Teáticas do CPC, Código Pessoal de Cosmoética, que uma das técnicas para fazer as cláusulas do CPC é ver os erros pessoais, as abordagens quanto aos erros pessoais, a errologia. Fazer um levantamento de erros pessoais e aí, então, fazer cláusulas, né? Propor cláusulas para si próprio, para poder superar esses erros. Mas é assim, vai precisar de um enfrentamento deles, porque não é simplesmente constatar o erro e dizer, não, tá, então vou fazer uma cláusula para reverter essa situação. Se você não entender profundamente esse erro, se você não pesquisar as origens, a raiz, as causas, vai ficar muito difícil você conseguir cumprir essa cláusula, simplesmente, né, cortar aquilo sem poder ir um pouco mais fundo e ver que processos alimentam, né, aquele erro. Aquela raiz, ela vai buscar, né,
Força de que outros aspectos? Então, assim, é sair do processo da indiferença em relação ao erro, quando a gente vai para debaixo do tapete, depois também superar a vitimização e partir aí para um processo de retificação. E ver no erro a oportunidade de profilaxia, de aprendizado, né? Então, foi muito interessante essa abordagem da errologia, no sentido de não subestimar, não valorizar os próprios erros, no sentido de que eles podem nos ajudar muito, né? A nos conhecermos e de como a gente vai enfrentar o processo. Porque tem erros e tem mini falhas, né? Então, na realidade, daria até para colocar tudo meio junto. O erro ou as falhas, elas teriam, pelo que você traz, então, aí um leque de aspectos que estariam correlacionados, né? Isso, então, pesquisar, entender onde que ele se alimenta, de onde vem, né? Que tipo de processo gera aquele comportamento, vai ajudar a poder partir para um processo de erradicar ele, que é dentro da cláusula do CPC, a gente é uma cláusula bem assertiva, prática, né, que a gente tenta, então, realmente modificar aquele comportamento, erradicar aquela postura, né? E fazendo um link com o teu tema, o esbregue, muitas vezes, para quem olha de fora, parece um erro, né? Parece algo errado. Quem dá o esbregue? Não, para quem olha de fora, quem está vendo uma situação de fora, por exemplo, parece algo errado. Né? Parece sim, que entendo. Não tem lógica, não tem sentido. Entendo. Mas, carregou nas tintas e tal, né, na realidade não é. Os esbregues pré-evolutivos são ainda muito necessários, né, no nosso nível evolutivo. Certeza. Viva eles. Ainda precisa. Muito, muito. Obrigada. Eliane, aí entrando na técnica, que a Fabiana estava falando, lá a técnica da fratura exposta. E antes dessa vem a técnica tarística do soco na cara, empregada fraternalmente na impactoterapia. Eu acho que essa técnica do impactoterapia é o maior esbregue que a gente leva, viu? Eu tenho uma fatuística que, quando eu vim para cá, o primeiro curso que eu fiz foi o curso de 40 manobras. E no terceiro dia deste curso, eu levei um senhor esbregue, soco na cara e fratura exposta. Mas ficou tão exposta, que eu vim para o Village, nessa época ela estava hospedada no Village, né? Estava em imersão aqui, o meu sobrinho estava junto, e a gente tinha combinado para comer alguma coisa lá para as 9h30, 10 horas. Eu falei para ele, olha, eu quero ficar sozinha, eu estava sozinha no quarto, eu falei, não quero falar com ninguém, não quero ver ninguém, eu quero chorar sozinha, eu fiquei de psicossoma, né? Aí chorei, tomei banho, lavei a cabeça chorando. Quem diz de eu acordar? Na hora que eu acordei era meia-noite, comecei a refletir. Aí cheguei em várias conclusões, cheguei numa hermenêutica mesmo. Eu falei, é agora, o 880. Vamos ver como que eu vou levantar amanhã. Porque é aquela história da autenticidade. Ou eu vou no curso amanhã com vontade de ir no curso, ou eu vou para as cataratas, ou eu vou para outro lugar. Aí cai aqui, ó, o paradoxo do esbregue cosmoético, poder gerar euforia. É verdade, depois que você chega, que você reflete muito, você começa a conversar com seus botões, e com você os amparadores, aí começa a analisar a força que o EPICOM, né, o quem está dando o esbregue tem, e a força que você teve, o amparo que você teve para receber esse esbregue, chega nessa euforia, mas que o esbregue vale a pena. Quando você quer chegar num caminho, você sofre, dói, é o que fala na própria verbete, é tapa na cara e fratura exposta. Mas quem quer evoluir não é fácil, hoje eu sei disso. Eu achava que evolução era fácil, chegar aqui, era beleza, tudo tranquilo, não é fácil. Evolução light, né? Maria Luísa, não tem. Aí eu coloco na frase enfática que eu entendo que esse esbregue, como esse que você recebeu, ele é um aporte assistencial, né? É algo que você às vezes recebe. Olha, não sei se eu escrevi isso em algum lugar, mas eu estou pensando aqui agora, né? Vocês estão me ajudando e o campo também, de que tem que ter mérito para receber esbregue pré-evolutivo, não é assim, né? É também uma questão de mérito, é também o investimento que os amparadores fazem, né, na gente. Porque, e a pessoa, às vezes, né, lavar as mãos ainda, a pessoa não está em condição nem de
né, levar uma chamadinha desse tamanho, quanto mais uma coisa assim. Porque já está no momento, né? E o que você comenta do momento, eu fiz o CIP, né? Se eu houvesse falado no CIP o que o Mário, professor Mário, o esbrego que ele me deu aqui, se fosse feito no CIP, eu não tinha chegado aqui, não teria chegado. Então, tudo tem a sua hora, tudo tem o seu momento mesmo, é o amparo de ambos os lados. E eu agradeço esse esbregue do professor Mário. E se tiver outros esbregues, estou aqui. Eliana, só um comentário sobre isso. Eu ia até sugerir, estava pensando aqui, que você adicionasse uma ideia da pessoa que gosta do esbregue evolutivo, esbregofilia ou algo assim. Porque eu assim, levei alguns esbregues já do professor Valdo e dos meus consciencioterapeutas, e na hora é difícil, mas depois assim dá uma vontade de falar para eles, não, fala mais, que eu quero reciclar logo tudo, sabe? Então, aquela coisa, ainda né, bem que eles fizeram isso. Aquela coisa assim, não, quando a gente está mais lúcido, né, e está no momento, né, que é aquele paradoxo que a Maria Luísa falou, né, chamou a atenção, de acaba quase assim poder gerar uma euforia no sentido de, puxa vida, eu tô, né, que bom estar podendo ter esses feedbacks, né, essas pessoas, esses amparadores estão realmente querendo me ajudar, me mostrando as questões chaves, né, os gargalos, os pontos mais críticos. E quando a pessoa está mais lúcida e aberta, assim como você, eu concordo com você, a gente quer, né, pode vir, pode mandar, porque, né, vamos encarar isso aí de uma vez, de frente, e a gente está no momento e no local e com as condições, né, mais adequadas possíveis para fazer esse autoenfrentamento. Concordo com você. E a sua ideia é interessante, eu até anotei aqui, a gente vai poder estar pensando aí, eu agradeço a sua sugestão. Então vamos lá, o teletertuliano de São Paulo. Professora Eliana, em Pensenologia, página 7, final da penúltima linha. O que caracteriza os didactopensenes? Poderia exemplificar? Os didactopensenes é a questão do processo que é didático, que é paradidático, que ensina, que é exemplificativo. Então, um esbregue pró-evolutivo, ele é, por um lado, alguma coisa muito didática, que vai nos ensinar profundamente, que vai ser um aprendizado muito rico, se a gente tiver, né, uma postura de abertismo, de lidar com o processo da heterocrítica. Então, é nesse sentido que eu coloquei aqui essas duas ideias, os didactopensenes e a didactopensenidade. Tanto quem, né, vai fornecer esse esbregue, porque aqui a condição, vocês viram na definição, ela é tanto daquele que dá, né, como que recebe, porque a gente está nos dois papéis, o tempo inteiro, né? A gente dá e recebe os feedbacks tarísticos aí o tempo inteiro. É só essa ideia, não é muito mais do que isso, não. Agora, em Parafatologia, página 8, penúltima linha. Poderia exemplificar sobre a experiência de quase-morte, oportunizando o puxão de orelha dos amparadores extrafísicos à consciência incauta? Olha, aqui a gente já... Eu nunca tive nenhuma experiência de quase-morte, mas eu já li muito, teve uma época que eu pesquisei muito esse tema, há uns 15 anos atrás, e eu li muitos livros sobre experiência de quase-morte, e muitos relatos de pessoas, né, que tiveram essa experiência, que acho que você sabe o que é, aquela pessoa que sofre parada cardiorrespiratória, né, clinicamente ela está morta, e ela é reanimada, e quando ela é reanimada, claro, porque ela, né, pelo processo todo, ela sai do corpo e ela vivencia de diversificados tipos, né, níveis de experiência nessa condição, e muitos relatos, muitas dessas pessoas, são milhares e milhares no planeta hoje, relatam que tiveram uma espécie de puxão de orelha, de chamada, né, dos amparadores, ou enfim, ou das consciências que elas encontraram, no momento em que elas foram para o extrafísico, e que apontou uma série de incoerências, de erros, né? E tem um livro clássico do Daniel Brinkley, que é Salvo pela Luz. Ele era uma pessoa muito difícil, ele era um sniper, ele era um matador profissional, né?
assim, de alto nível, se a gente pode dizer de alto nível, no sentido de que ele era a profissão, ele viajava o mundo fazendo isso a serviço aí de governos, enfim. E ele teve duas experiências de quase morte, e na primeira ele levou um esbregue por essa escolha de vida dele, que mudou a vida dele. Tanto que ele escreveu esse livro, ele começou a trabalhar nessa área. Nem sei o que aconteceu hoje com essa pessoa, se ele seguiu por aí ou se ele, né, teve recaída. Mas a EQM, para ele, foi um super esbregue, né? Nós temos uma colega nossa, a intermissivista, a Lucy Lutfi, que escreveu um livro de relatos e também de análise dessa experiência, que é Voltei para Contar, onde ela relata das duas experiências de quase morte que ela teve. Ela não teve um esbregue assim, oficial dos amparadores, mas ela, né, se proporcionou o esbregue no sentido de que ela mudou, enfim, refletiu e fez mudanças bastante importantes na vida dela a partir dessa experiência dura, traumática. Não é a melhor, não é ideal. Vamos evitar EQMs, né, para poder mudar a vida, né, professor? A gente pode aí ter alguns esbregues mais a menos. Mas para mim ficou evidente que essas pessoas que tiveram e relatam, para elas foi um esbregue. Para algumas foi um esbregue pró-evolutivo. Agora, em Principiologia, página 8, final da terceira linha. Poderia falar, se possível com exemplos, sobre o princípio de, na dúvida, abster-se da heterocrítica? É aquilo que a gente já comentou, mas a gente pode, né, fazer um resumo novamente. Na dúvida quer dizer o seguinte: checou a sua intenção, você tem certeza que a sua intenção, né, é a melhor, você quer realmente ajudar aquela pessoa, não tem ali uma pontinha de revanchismo, uma pontinha assim, vou dar o troco, vou mostrar para essa pessoa, né, agora quem é que está na outra posição. É o primeiro item, né, que você deve, então, avaliar, e se tiver dúvida disso, se abstém. Questão emocional, que a gente falava de não tremer as mãos. Como é que está a adrenalina? Mexeu no emocional? Você percebeu que, né, você vai entrar a emoção junto, não está a coisa bem levada aí para o mental soma? Tiver dúvida disso, se abstenha. Enfim, esses são os exemplos que eu posso dar, e outros, né? Se você acha que a pessoa, naquele momento, esse esbregue vai ser mais um estupro evolutivo, né, do que um auxílio, também abstenha-se. Então, né, faça as avaliações aí que você achar necessária. Eu dou esses exemplos para vocês. Agora um teletertuliano de Goiânia. Professora Eliana, Fatologia, página 7, segunda linha. Poderia abordar o abertismo às heterocríticas construtivas? Essa é a postura ideal, né? Isso a gente traz aqui para reforçar que o ideal é que a gente tenha o abertismo a essas heterocríticas construtivas. Não é fácil, aqui ninguém se ilude, eu não me iludo, não é fácil receber heterocríticas, né? Não é fácil você... alguém assim lhe dar retorno de questões difíceis para você, pontos cegos muitas vezes, pontos doídos, né, que você tem dificuldade em assumir que você tem aquele traço, que você tem aquele comportamento. Não é fácil. Mas se você tiver a inteligência evolutiva, né, ou alguma coisa nesse caminho, para estar aberto para isso, para tirar proveito disso, vale ouro. É informar, heterocrítica construtiva, qualquer heterocrítica, até do assediador, vale ouro, porque é uma ajuda que você tem nesse desafio que a gente tem do autoconhecimento, da autocognição, da autopesquisa, que não é fácil, né? E não é tudo tão simples, tão na mão assim. Tem coisas nossas bem escondidas que da gente mesmo e que para o outro fica evidente. Então, quando isso vem, se a gente tiver uma postura, né, até de inteligência, de pegar isso e levar para análise, para avaliação, para reflexão, acho que é o caminho. Eliana, aqui, eu estava pensando sobre a questão do esbregue. Eu acho que a maior parte, não sei se a gente pode chamar de esbregue, mas o que a gente vê não são na linha nem pró-evolutiva, nem interassistencial, muito menos cosmoética e etarística. A gente tem assim reações
não sei se são esbregues, né? Mas muitas vezes a gente se defende ou a gente agride, mas acho que nem pode ser tido como esbregue. Você acha que uma das questões básicas para um bom esbregue é a questão energética? Você tem que ter um preparo ou tanto para receber é mais difícil, mas para você fazer um bom esbregue ou dar um bom esbregue, você tem que preparar energeticamente o campo para isso? Eu penso que sim, né? Como diz ali na parafatologia, e isso está em todos os verbetes, e não é por acaso, autovivência do estado vibracional profilático, para tudo. Principalmente, inclusive, para quando você vai ser o autor do esbregue, né, proevolutivo. Eu acho que você tem que trabalhar as suas energias, se possível, ali o campo, também a energia que você está mandando para outra pessoa, porque na informação, na sua pensenidade, na informação que você vai passar para a pessoa, que ela vai refletir a sua autopensenidade, aquilo vai estar carregado de energia. A questão é essa, qual é o padrão dessa energia, né? É um padrão homeostático, é assistencial, qual é a essa intencionalidade dessa autopensenidade homeostática é que vai qualificar, inclusive, a energia. Mas eu acho que uma profilaxia, sem dúvida, importantíssima é a questão do EV profilático, do processo da sintonia com o amparador, de função seu e da pessoa, para você tentar acertar o máximo possível, né? A gente erra bastante ainda, mas para tentar pelo menos trazer algo que possa ter valor àquela pessoa. Agora, há esbregues extremamente antievolutivos, anticosmoéticos, né? Esbregues assim assediadores, né? Até tem um último item da argumentologia em que eu coloco o extremo disso, né? Que são os esbregues ainda cruéis e anticosmoéticos, enfim, ainda vigentes em pleno nessa época atual, né? E há esbregues, claro, há esbregues de todo tipo, né, desde entre colegas, entre parceiros afetivos, entre professor e aluno, que não ajudam, né? Há esbregues que realmente não ajudam nada a pessoa, mas aí eles não são os esbregues cosmoéticos, existenciais, tarísticos que a gente está propondo aqui, né? Mas a gente tem que ficar também atento que, talvez, muitas vezes, os nossos esbregues ainda eram dessa natureza, né? Foram no passado, ainda nessa, mas a gente também está qualificando aí essa, que é a ferramenta da TADES, né? Que a gente busca fazer aí. Eliana, com relação a esses esbregues que você falou que até o assediador faz, né? Que a gente pode utilizar essas informações para reciclar, muitas vezes a gente fica com cotoveloma, assim, por receber uma heterocrítica que não vem da fonte que a gente queria receber, né? Como que pode diminuir, como que a gente pode utilizar o máximo dessas informações, independente de onde elas vêm, para crescer? Pois é, né, Bruna? Se o evoluciólogo lhe dá um baita esbregue, nossa, bacana, tudo bem, mas se é aí o seu assediador, o seu desafeto, parece que pode ser mais difícil ainda, né, receber. Mas se você tentar fazer o exercício de tira a pessoa e fica com a informação, que é uma técnica, né, do próprio feedback dentro da comunicação, fica com a informação, tira a pessoa fora, né, despersonaliza, pode ajudar. Então, e daí se foi o assediador? Às vezes o assediador é o cara que é mais honesto contigo. É o que mais conheceu, né? Aquela manifestação sua. Ele não quer fazer média contigo, pelo contrário, né? Então, ele talvez seja mais autêntico, possa até te trazer as informações mais valiosas. A gente sair dessa imaturidade, desse processo emocional do cotoveloma, né? E venha de onde vier o esbregue, fica com o conteúdo dele, né? E ver se ele pode ser útil. Alô? Sim. Alô? Eliane, ali em fatologia, na 6ª linha, você poderia falar sobre a evitação dos mecanismos de defesa do ego ao receber heterocrítica? Comentar mais aí sobre os mecanismos? Nós temos assim uma capacidade incrível uma criatividade muito grande no sentido de desenvolver os mecanismos de defesa do próprio ego. E a gente sabe hoje que os mecanismos de defesa não são totalmente
ruins, nosográficos. Às vezes é o jeito da gente poder lidar com a situação, para ficar um pouco, né, não desmoronar para depois poder reagir. Mas há alguns mecanismos de defesa, no caso dos esbregues, que atrapalham muito. Por exemplo, a negação. Esse avestruzismo que eu falava aqui. É negar, não, a pessoa está maluca, que é isso, né? Jamais, eu não sou assim, eu não tenho isso, eu não fiz isso. Quer dizer, a pessoa negar totalmente, não considerar nada daquela informação. Também o mecanismo de defesa da projeção. Ou seja, vem o esbregue, vem a informação e a pessoa diz, não, que é isso? É a pessoa que tem isso, ela está projetando em mim, isso é projeção. Psicólogos adoram. Você está projetando tudo em mim, que é isso. É ela que tem isso, não sou eu. Também é mecanismo de defesa. Né? Ou aquele mecanismo de defesa chamado formação reativa, que é um pouquinho mais sofisticado. Aqui a gente faz uma inversão, ou seja, vem o esbregue e eu, para não lidar com o conteúdo, que às vezes doeu demais, eu faço uma formação reativa e devolvo assim, ai, muito obrigada, fulana, você que é amiga, sabe? Ou seja, né, aquela coisa meio poliana assim, mas esqueço, deleto completamente a informação. Fico assim, nossa, fulana quis me ajudar. Você entende? Você que tinha vontade de avançar, furar o olho da pessoa, mas você faz uma formação reativa. Você, ai, né, como fulano é existencial comigo, mas depois deletou, esqueceu completamente o conteúdo, e que era o que interessava, na verdade. Então, nós temos vários desses mecanismos aí, e que a gente usa, né? Então, a gente está identificando isso e parar de usar essas formas de cair fora, assim, de saídas, né, francesas, como a gente fala, com os mecanismos, é mais interessante. Ok, obrigado. Agora uma pergunta de Piranguinho, Minas Gerais. Apesar de que a pergunta é repetida, mas... Professora Eliana, em Tecnologia, página 8, terceira linha. Como usar a técnica do inventário dos próprios erros? É que a gente comentou, mas também a gente pode estar, né, trazendo talvez mais alguma coisa. Essa técnica é assim, esse inventário, como é que é? Você começa, ao invés de, errei, né, se pune, se chicoteia, eu não valho nada. Não, anota o contexto, anota o erro, o contexto, o que aconteceu, se você puder mapear a sua pensenidade, a questão, enfim, tudo que você puder inventariar sobre aqueles erros, aquelas escorregadas, né? Isso vai ajudar você a analisar depois o que gerou, o que aconteceu que você teve aquela reação, aquela pisada, né? Na jaca, na bola, né? Isso vai ajudar você a entender o que é o que a gente falava, que é o principal, a raiz, a causa, né? A origem daquele erro. Então, fazer esse inventário. E, claro, a partir dessas informações, aí criar uma estratégia, né? Elencar ações para que você mude aquilo. Uma delas é fazer, então, as cláusulas do seu Código Pessoal de Cosmoética, procurando, então, atuar, né, procurando enfrentar cada um desses seus erros mais sérios aí, identificados por esse inventário. Então, agora uma teletertuliana de Pirassununga, São Paulo. Professora Eliana, em Tecnologia, página 8, quarta linha. Poderia aprofundar a técnica da Banana Technique? Bom, aqui a técnica da Banana Technique tem um verbete, vale a pena? Um verbete do professor Valdo. Essa técnica é uma técnica também chamada de esnobação cosmoética. Ou seja, você dá uma banana technique para algum processo que você sabe que não tem nada de construtivo, de válido. Na verdade, a intencionalidade é completamente outra. Por exemplo, o caso da ciência convencional, ou de algumas pessoas, né, alguns melhor dizendo,
pesquisadores, enfim, pessoas da ciência convencional, fazendo críticas abertas, né, bastante duras, enfim, sem fundamento, porque criticar está tudo certo, mas assim, sem fundamento, sem lógica, a questão da conscienciologia, por exemplo. Já aconteceu muito. Outras linhas de conhecimento também, e o professor Valdo dá uma banana técnica no sentido de, tudo bem, né, a crítica é livre, mas isso aqui não vai parar o meu trabalho, não interfere, não me derruba, pelo contrário, né? Abençoo todos e vamos em frente. Então, a ideia da banana técnica é nesse sentido. E aqui no verbete, é uma lembrança de que nem sempre é uma boa opção da banana técnica para um esbregue, se ele for pró-evolutivo, se ele for tarístico, né? É você realmente considerar aquilo, né? Você dá valor àquela informação que veio, por mais dura que seja. E essa técnica aqui, ela tem muito a ver também com a questão do processo da SOCIM mesmo patológica, né? De alguma forma, há várias técnicas da conscienciologia que dão uma banana técnica para alguns princípios e valores da SOCIM aí patológica posta, como a questão da, por exemplo, né, da técnica da inversão existencial, que fala do processo da antimaternidade sadia, quer dizer, dá uma maneira técnica, no bom sentido, cosmoética, para essa expectativa e cobrança social de que um dos objetivos da vida é a prole, né, o processo de ter filhos, enfim. E é só um exemplo de como a própria conscienciologia lida, né, com algumas questões de uma forma tranquila, dá uma banana técnica e segue em frente. Eliane, aí na linha de cima, em tecnologia mesmo, na terceira linha, poderia explicar aí a técnica do inventário dos próprios erros, errologia? Eu acabei de falar, né, Yamacita, você lembra que você já estava aí. É você registrar os erros, né, que você identifica, os erros identificados, registra tudo que você conseguiu detectar, né, que teve antes, depois, durante aquela sua pisada de bola, e isso vai acabar te dando um panorama muito interessante para você avaliar as causas, né, as raízes de onde é que você está precisando melhorar. Na penúltima linha da fatologia, na página 7, você coloca a autoconfiança do assistente, qualificando a intencionalidade da intervenção tarística. Poderia comentar? Sim. Aqui, autoconfiança, autoestima, né, quase, que eu poderia colocar como um sinônimo, porque assim, se você não tem essa autoconfiança, essa autoestima bem encaminhada, resolvida, totalmente é difícil, mas bem encaminhada, você talvez não consiga fornecer um esbregue pró-evolutivo, porque você não teme não ficar bem na foto, deixar de fazer média com aquela pessoa, ficar com, sabe, puxa, né, mas que fulano é antipático, é isso, né? A Tales não é uma coisa sempre, poucas vezes ela é assim, desse jeito afável e cor-de-rosa, enfim. Então, se você não tem essa autoestima, essa autoconfiança no seu processo, na sua intencionalidade, muitas vezes você abre mão de dar o esbregue para ficar bem na foto com outra pessoa, para não perder a amiga, porque você acha que vai perder a amiga. Então, tem alguma questão aí que você tem que ponderar antes de dar o esbregue. Daí a importância de você estar seguro, tranquilo com a sua intenção, com o seu processo, né? O que você quer com aquilo. Então, fala um pouquinho então para nós do princípio, o primeiro princípio, o princípio da descrença, recomendado tanto ao emissor do esbregue quanto ao receptor. Certo, aqui né, o passar pelo scanner, né, da descrenciologia, tudo que chega para a gente, né, isso é uma técnica da conscienciologia e também do esbregue. Avalia, reflete, pondera, vê se aquilo cabe, não cabe, né? Então,
assim, uma questão básica da gente fazer, também com o SBREG. E também na hora de dar o SBREG. Avalia bem, o que você quer mesmo com aquilo, o que você quer dizer, qual é a pertinência, é o momento, é oportuno. Isso também é, de alguma forma, passar um scanner da descrenciologia, né? Também no SBREG que você vai dar. Então, sempre você dizer, opa, o que tem mesmo? Né? É isso mesmo? A minha percepção está certa? Eu avaliei bem para dar esse feedback para a pessoa agora, assim, mais impacto terápico, mais firme. E aí, a partir disso, se está tudo bem, segue em frente. E eu estava pensando aqui, você já respondeu, né? Depois da dessoma, você levar um SBREG lá na outra dimensão. Ou depois da EQM. E eu estava refletindo aqui, é melhor levar esse SBREG aqui e chegar lá, tá tranquilo, ficar livre dele, né? Qual que é a sua opinião? Levar os SBREG aqui ou depois da dessoma? O ideal é que a gente cumpra a PROEXIS, seja completista, faça o máximo aí que é possível, para depois, porque eu penso, e até o professor Valdo já comentou, ninguém vai lhe cobrar nada, é você que vai se cobrar, é você que vai, né? A gente que vai ser o grande, vamos dizer assim, analista, juiz de si próprio, né? Não vão ser os amparadores, muito menos o evoluciólogo, né? Mas lá eles podem fazer aquela pergunta-chave, né? E daí, você teve né? todo o tempo, você teve lá, teve oportunidade, e aí? E aí, o que né? Acho que talvez a pergunta seja assim, qual foi o saldo, né? Dessa sua última ressoma aí? Qual foi o saldo? E aí, a gente se encarar mesmo. Então, claro, se a gente puder fazer, né, o máximo aqui e não desperdiçar, valorizar esse momento que é único na história, ímpar, a gente nunca teve, já falei isso, né? Já estou enchendo vocês de tanto falar isso. E eu falo para mim mesmo, em primeiro lugar, nunca tivemos uma vida, a vida crítica é essa, tanta oportunidade, tanto aporte para a gente estar aí mudando de patamar. Eliana? Oi, quem é que disse será aí? Página 10, aqui. Pilar. Depois voltamos. Pode falar no Voltamos, Pilar. Você deixa. Eu só ia acrescentar isso. Será que o evoluciólogo, acompanhando todo esse movimento, ele sabe o que a gente planejou e tudo, será que ele também já não deu uma nota antes da gente chegar lá? Eu acho que ele vai avaliando o processo, né? Acho que então, ele deve ter uma nota final. Aí chega, como é? Aí ele quer ver se a nota da gente bate com a dele, né? Eu acho que a pergunta pode ser talvez essa, né, Pilar? Que nota você dá para, né, o saldo? Que nota você deu? Que nota você deu aí? Vamos discutir isso, o que há? Vamos ver qual é a nota que você me não deu concordo. Se ele disse assim, não, aqui eu te dei 5. Não, aqui eu te merecia 6. Aí na outra não, na outra ele deu 8, não, eu merecia 7. O Pilar, será que ele abre assim? Desculpa, mas é que eu ia falar justamente essa questão da consciencobaia, né? Do conscienciograma, que é justamente isso. Você vai lá e se coloca numa página do conscienciograma e você se dá uma nota. E aí vem a chuva de SBREGs, né? Porque às vezes você está certo e às vezes não, né? Então a pessoa vai lá e se coloca. Eu acho que essa é uma forma, né? Se você quer fazer nessa vida, tem várias técnicas. E treinando, né, Sandra? Com certeza. Não. Tá, e até obrigada, eu coloco em vários momentos do verbete, já falei, eu acho que a gente se colocar nessa condição da consciencobaia do evoluciente é um processo que nós vamos ter SBREGs altamente pró-evolutivos, muito assistenciais, e para que a gente possa estar mexendo seriamente, né, com as recins pessoais. É uma técnica imperdível. Várias técnicas, né, mas a consciencioterapia, a conscienciometria, elas são ferramentas aí que a gente não utilizar elas, isso aí realmente desperdício. Agora, página 10. Vamos lá, Fabiana. Números 4 e depois o número 7. Primeiro o SBREG paradiplomático e depois o tertuliário. Certo. Quando eu estava redigindo o verbete, eu fui para a argumentologia e pensei, bom, o ideal seria eu pensar em tipos, né, em tipos de reprimendas cosmoéticas aqui que a gente vivencia e percebe. Então, eu me dei conta de que
O que a Unicim faz e que o AVA faz muitas vezes, e é o papel deles também, é fornecer esbregues paradiplomáticos, cosmoéticos, evolutivos. Muitas vezes o negócio tem que ser colocado na mesa de uma forma, às vezes, dura. O próprio AVA, né? O apoio a voluntários e alunos, também o projeto das acariações, né? Então, são esbregues necessários, muito pró-evolutivos, e que, né, no caso da Unicim e do AVA também, são paradiplomáticos, né? Isso permeia o próprio princípio da IC, da equipe extrafísica. Né? Eu acho que isso também ajuda dirime toda a questão do assédio, né? Ajuda o assédio a dissipar, né? Dissipa. Eu acho que o objetivo, a intencionalidade, né, é a Unicim, que é a União das Instituições Conscienciocêntricas Internacionais, que é assim um órgão, né, uma IC que olha, né, que rege, enfim, que é um moderador entre todas as ICs e todos os processos que envolvem a CCCI. Eu acho que esse é por natureza assim dessa instituição e dessas equipes que se revezam lá, as físicas e as extrafísicas, essa paradiplomacia. Isso é fundamental, senão realmente nós não consegue atingir o objetivo existencial que se propõe. Eu fico pensando que aqui, cada IC tem o seu holopensene, as suas questões, mas precisa de ter uma IC que tenha a visão de conjunto, né? Até para ajudar todos nós. Então, eu acho que isso é um papel muito interessante. Papel de moderador, né? É um mediador. Exato. Até para trazer as questões parapolíticas também, né? A ideia do sobrepairamento, né, analítico cosmoético que essa instituição, esse grupo tem para poder ajudar, né, esse grupo maior das ICs. Dizer que tem a visão de conjunto, né, de uma certa forma. E às vezes tem esbregue lá também. E tem esbregue com parecer, registrado, publicado e faz parte. Né? E é necessário. É isso aí. E eu também queria aproveitar o item 7. 7, claro, Fafá, desculpa. O esbregue tertuliário, a explicitação do ato anticosmoético, a lei online. Aqui no caso da tertúlia, a resposta empatoterápica à pergunta do tertuliano curioso. O esbregue orientador, público, intermissivista inadaptado. Aqui é tradução de várias situações que a gente eu já vivenciei, já assisti aqui na tertúlia, né? E com certeza os autores do esbregue, Sovaldo, os demais moderadores, né, coordenadores da tertúlia, mesmo o verbetógrafo, né, às vezes foram esbregues muito tarísticos, muito interessantes. Assim, acho que a pessoa, se ela aproveitou o conteúdo, nossa, foram esbregues muito pró-evolutivos e foram feitos aqui, no ambiente da tertúlia. Às vezes, mesmo online, é preferível do que não ter, né? Vai fazer a pessoa, pelo menos, dar uma repensada, refletir, mexer. E de alguma forma, né, que bom que ela mandou a questão, ela se expôs também, às vezes, e também se ela recebeu esse esbregue público, nossa, é porque ela está num momento até de abertice e maturidade para poder lidar com aquilo, senão, né, há uma espécie de regulação, né, quase que esse feeling dos mediadores, enfim, principalmente do Sovaldo, do verbetógrafo também, às vezes, de dar a dose, né? A dose certa daquela necessidade. Ok, obrigada. Oi, Eliana. Oi, Eliana, na página 8, Sofia, só um minutinho, só devido a essa coisa do esbregue tertuliário, tem pessoas que têm muita vergonha de perguntar para o professor Valdo com medo de levar um esbregue. Principalmente depois, às vezes, quando eu conto os esbregues que eu já levei, a pessoa fica com mais medo ainda. Então, agora eu aprendi a não falar, porque é aquilo que acho que alguém falou, quando a pessoa olha de fora, parece que o professor Valdo é a pessoa cruel, né? Mas não entende o contexto do esbregue ali que foi pró-evolutivo. Eu acho que aí você, né, com o teu depoimento, teu exemplo, você pode assim ajudar a pessoa dizendo assim, olha, e eu vou dizer que
esses esbregues, né? Pergunta para mim se valeu a pena, se foi bom, se foi evolutivamente útil esses esbregues. Aí acho que seu depoimento vai ajudar muito a pessoa a desdramatizar isso, né? Porque você até trouxe que tem te ajudado muito, tem sido muito tarístico. Eu já presenciei vários aqui, eu pessoalmente ainda não levei, mas estou pronta para levar, não tem problema, professor Valdo. Mas, gente, eu acho que é muito assistencial, é no ponto da pessoa, e se a pessoa valorizar aquilo... Eu digo, muitas vezes, esbregue é mérito, né? A pessoa tem até mérito para estar, né, tendo aquele investimento dos amparadores naquele momento. Mas, às vezes, a pessoa percebe o valor evolutivo do esbregue, só que ela mantém a autoimagem ou ela tem medo de passar por aquele segundo ali que vai ser terrível e assim, em detrimento do ganho evolutivo de uma vida toda, sabe? Então, às vezes, vale a pena a pessoa pensar, né? O ganho a longo prazo. A questão da autoimagem que você fala é muito importante, Bruna, tanto para quem dá e recebe esbregue. Essa coisa do passar vexame, né? Isso é uma técnica. Passa vexame, aguenta, ninguém morre. Se morrer também não morre, né? Continua. Ninguém morre. Aguenta. Assim, é técnica de passar vexame, publicamente, de botar a cara lá e azar de passar vexame. Isso vai dando uma certa imunidade, uma certa resiliência. Daqui a pouco você não está mais nem aí para o vexame, para a autoimagem, para ficar bem na foto, o que o outro pensa. Você vai ver o ganho evolutivo daquelas informações. Bom, Eliana, na página 8, voltar aqui para no Sinergismologia, na segunda linha, para você aclarar um pouco mais o sinergismo patológico das autopriorismos, né, dos autosuperioriismos. Sim. E na página 9, antagonismologia, o antagonismo conluio anticosmoético, Glasnow consciencial. Certo. Então, o sinergismo patológico dos autoapriorismos. Então, o que é um autoapriorismo? É um conjunto de verdades, né, entre aspas, que eu tenho sobre mim mesmo. Apriorismos que eu tenho sobre mim mesmo, preconceitos, crenças, ideias, né, anacrônicas, enfim, coisas já superadas que eu acredito sobre mim mesmo, esse autoapriorismo. Então, cada autoapriorismo que eu tenho sobre mim mesmo, aí a questão do sinergismo, eles acabam se reforçando e se somando, e aí eu fico com aquela postura defensiva, né, aquele monte de mecanismos de defesa do ego, quando vem a questão de uma TARES, de um esbregue pró-evolutivo, né? Eu não consigo deixar que aquilo chegue, né? Porque eu já sei tudo sobre mim e a tendência é desconsiderar, né, qualquer outra opinião. Então, esse sinergismo é bastante complicado e é um alerta aqui para que a gente não desenvolva, né, não dê força aos próprios autoapriorismos, que são já completamente anacrônicos, defasados, autodefensivos, né? E na página lá 9, na antagonismologia, o antagonismo conluio anticosmoético glasnost consciencial é que a ideia dessa sessão é, né, mostrar coisas que são bem diferentes. É bem diferente, né, eu fazer um conluio, um conchavo, né, ser conivente com algum processo, ou com um grupo, com alguma pessoa, de uma forma anticosmoética, e eu ser transparente, eu ser autêntico, consciencialmente, aquilo ser mostrado claramente, ser expresso, mesmo que seja, né, que não seja tão bonito, tão cheiroso, enfim. É só mostrar bem a diferença, o antagonismo entre esses dois posicionamentos, ou esses dois princípios aqui. Eliana, aqui na página 7, na fatologia, na 8ª linha, você fala aqui sobre a checagem da intenção do autor do esbregue. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Essa questão aqui é muito importante, Fábio, porque em algumas situações a gente parte, né,
quando a gente é autor, né? Tem o processo da ação em relação ao esbregue, a nossa intencionalidade, às vezes, nem sempre ela é a melhor, é assistencial, ela é ilibada. Às vezes, principalmente quando houveram questões anteriores, né, convivência, relacionamento, processos, enfim, seja em qualquer nível, né, de relacionamento que a gente tenha com a pessoa, houveram questões anteriores em que, às vezes, até às vezes de uma forma inconsciente, eu vejo que é oportunidade para mim devolver, sabe? Ou mandar algum recado, ou dar aquela cutucada, né? Então, isso é muito importante, a gente checar, refletir bem, né? Se por trás, né, daquilo que a gente está dizendo que é uma TARES, uma impactoterapia, uma heterocrítica, né, cosmoética, se não tem ainda alguma coisa desse nível. E isso é seríssimo, né, porque essa postura, ela, claro, ela evidencia a parceria com o assediador, né, tanto seu como daquela pessoa, do que um processo do amparo e da assistência. Então, checar essa intencionalidade, assim, e fundo, sabe? Realmente, o que é que eu quero, o que é que eu pretendo, qual é a minha intenção, o que está por trás de eu fazer esse movimento, dizer isso para essa pessoa. Principalmente, Fábio, quando é o feedback não solicitado, que a pessoa não pediu, e você, né, avalia que a hora é o momento de entrar, né? É nesse sentido. E no caso da gente ser o receptor desse esbregue, também de estar observando a intenção da pessoa. Né? Com certeza. Aquilo que a gente comentava antes de passar o scanner, né, do princípio da descrença, da descrenciologia, também pelo que vem, né, quando a gente é o receptor. A energia, o padrão, o momento, o conteúdo que a gente percebeu da pessoa, a intencionalidade. Mas, de qualquer forma, mesmo com tudo isso, mesmo que a pessoa esteja mal intencionada, talvez naquilo tenha uma informação que para você seja útil. Então, tenta assim, né, assim, desapegar, sobreparar a pessoa e a relação anterior, se houver, e fica com o conteúdo, que às vezes essa pessoa, às vezes até para te cutucar, pode estar te dando uma dica muito interessante de alguma coisa sobre você que, né, mais difícil e que você pode usar a seu favor, né? Obrigado. Então, agora aqui, continuando ainda daquela teletertuliana de Pirassununga, o que indicaria para a pessoa que está na zona de desconforto, se já detectou seus autodiagnósticos, mas não sabe como começar a reciclagem? Olha, comece por algum aspecto, talvez, que você consiga trabalhar assim, imediatamente, de uma forma prática. Né? Como a gente trabalhou aí com o Código Pessoal de Cosmoética, eu aprendi nesse curso, né, nas vivências, né, dos colegas que estavam juntos, nos exemplos deles. Comece com alguma coisa factível, prática. Por exemplo, se você é sedentário, né, e você está já com problema talvez de peso, ou sentindo já que o corpo está, né, precisando da atividade física, que todos nós precisamos, comece assim, colocando para você uma meta. Vou caminhar 2 vezes por semana, por 30 minutos. Faça algo factível. Estou pegando uma coisa bem básica, tá? Não adianta você colocar, vou ser mega fraterno com o universo. Não, você não vai conseguir isso assim, né? Então, coloque alguma coisa factível que você consiga fazer, que você não se auto-sabote, que você já tem cláusulas que a gente coloca que a gente já sabe que não vai conseguir cumprir. Então, assim, se você não consegue caminhar 3 vezes por semana, 4, é mais difícil, tudo bem. Comece com 2. É só um exemplo, né? Se esse for o caso. Vou caminhar 2 vezes por semana, se possível, tal dia, tal hora, que são horários, né, que eu posso, e vou cumprir. E aí, então, você se coloca aquilo, e aí parta para o processo do auto-absolutismo, ou seja, cumpra aquilo. No momento em que você começa a ter o retorno positivo de manter
esse autocompromisso, você vai conseguir, você vê que você pode, você vai conseguindo se colocar mais questões. No caso da zona de desconforto, se você já está incomodada com alguma coisa, então não tem mais saída. Você tem que fazer esse autoenfrentamento. Comece por reciclagens assim, né? Que você sabe que vai conseguir dar conta, que vai começar a ver retorno positivo e você vai se estimular com o próprio resultado para depois ir para metas mais ousadas. Não adianta botar o negócio lá em cima que você sabe que é já para não cumprir. Então, começa com alguma coisa, não com 10 super reciclagens ao mesmo tempo, mas se coloque 2, 3 metas factíveis e procure ficar firme nelas. Vai em frente. Pessoal, queria lembrar aqui que nós vamos ter um curso no dia 10 de junho agora, 2014, é uma terça-feira, aqui em Foz é feriado, chama Agenda Autodesassediadora na Prática. Um curso muito bom, ele vai ser dado por 2 professores muito experientes aqui dentro da Conscienciologia, que é o professor João Aurélio e a professora Kátia Aracaki. Os 2 são psicólogos, têm muita experiência, vale a pena a gente pensar nesse curso. Se você me permite, professor Aramin, esse curso ele vai ser muito prático, ou seja, vai ser uma oficina, na verdade. Até os professores pedem que as pessoas levem as suas agendas, as suas anotações, porque vai ser assim um trabalho de fazer uma imersão na própria agenda e transformar ela numa agenda autodesassediadora, né? Não na agenda que a gente falava agora, para essa teletertuliana, né? Não adianta você fazer uma agenda cheia, carregada com tudo que é assim, que é o ideal, em termos de evolução, e que na verdade vai mais te assediar, porque você não vai cumprir, vai ficar se culpando, do que uma agenda factível, né? E desassediadora. Então, a gente convida aí todo mundo para esse curso. Quem tiver interesse é só entrar em contato com o CAEC, o telefone 3525-2652, ou através do e-mail do CAEC, caec@caec.org. Então vai ser terça-feira, dia 10 de junho agora, na próxima terça, né? Das 15 às 18h30. Então aqui, agora uma verbetógrafa de Niterói. Eu gosto de falar cidades para a gente ver como que ela atinge, né, vários locais que a gente nem pensa. A verbetógrafa, em Antagonismologia, página 9, final da 3ª linha. O antagonismo, omissão deficitária, omissão superavitária. Como diferenciar se estamos fazendo uma omissão deficitária ou superavitária? Pois é. Que também é aquele processo, né, da tentativa e erro, mas você tem algumas pistas aí que você pode estar avaliando, né? A omissão deficitária é aquela em que você avalia, percebe que naquele momento, naquela situação, para aquela pessoa, naquele contexto, aquela explicitação, no caso aqui eu trago dentro do tema do SBREG, ele não vai ajudar, não vai ser útil. Às vezes a pessoa não está nem em condições de entender, de ouvir, ou aquele grupo, porque o SBREG também ele é dado para grupo, não só para pessoa. Então você tentar usar todos os seus recursos, inclusive parapsíquicos, para avaliar isso. E, às vezes, então, decidir que naquele momento é melhor se abster. Naquele momento, talvez surja um outro mais oportuno. E no caso da omissão superavitária, né, essa foi a omissão superavitária. E a omissão deficitária é a situação exatamente oposta de que você percebe que é o momento, é a hora, ficou a deixa, a bola está, né, picando, é o contexto, tem o amparo, tem a energia e você amarela, você dá para trás, você não banca, né? Você não banca o processo, né? Por várias questões. Uma delas é essa, ficar bem na foto, não bancar, às vezes o rebote que vem em todos os sentidos, né, da pessoa, não bancar, às vezes, perder aquela imagem, né, de bonzinho, simpático, né, o queridinho, enfim, que quando diz alguma coisa mais tarística. Então, você, né, fica nessa situação. Aí está no antagonismo, nessa sessão, exatamente para tentar mostrar
que em relação a esse tema, a gente, né, pode ter uma dessas duas posturas. Então, cuidar muito com a deficitária, porque isso, né, a assistência que eu não fiz e tinha oportunidade é uma perda, né, evolutiva para a pessoa, né, e às vezes a omissão superavitária, né, não se colocar naquele momento é a assistência que é a ideal naquele momento. Então, não é fácil avaliar isso, para mim não tem toda essa, né, mas a gente tem que ficar atento, pelo menos pensar, refletir nessas duas condições. Agora, em Fobiologia, página 9, poderia aprofundar a autopesquisofobia na base da rejeição às heterocríticas? Aqui a gente também já comentou, mas a síntese é que a autopesquisofobia, o medo, a dificuldade, né, de mergulhar fundo na autocognição, em se olhar de frente, se encarar, né, ela está na base, né, dessa rejeição ao SBREG, às heterocríticas, ao SBREG pró-evolutivo, né, de você não considerar nada do que o outro, né, lhe traz como retorno. O seu referencial é só o interno, só o seu. E ele é muito pobre, porque nós temos ainda uma visão pequena e comprometida de nós próprios. Então, a heterocrítica é um grande aporte o tempo inteiro, né? E a pessoa que não quer se olhar, não quer se autopesquisar, e aí, para que se autopesquisar? Para mudar, para reciclar, esse é o significado da autopesquisa, ela, claro que ela vai rejeitar as heterocríticas também. Agora uma pergunta de Conceição dos Ouros, Minas Gerais. Professora Eliana, em Fatologia, página 7, última linha. Poderia ampliar o ato de desdramatizar tanto a emissão quanto a recepção do SBREG pró-evolutivo? E em seguida, vamos essa primeiro, depois tem outra pergunta. Ok, professora Ami. Aqui é interessante porque a gente, às vezes, dramatiza o ato de receber. Nossa, mas também, às vezes, a gente dramatiza o fato de dar. Nossa, mas eu vou dizer aquilo, eu vou falar tal coisa. A pessoa vai... A gente faz uma fantasia, um castelo, uma cena, uma história inteira, começo, meio e fim. E é tudo bobagem, não é nada daquilo. Às vezes a pessoa diz, puxa, nossa, que alívio, você está me clareando aqui uma questão que eu não estava entendendo, por que eu estava agindo assim, ou por que... Né? Então, desdramatizar as duas posições. Agora, em seguida, a inteligência evolutiva explicitada no aceite da reprimenda evolutiva. Olha, aqui, desculpa o mau jeito, né? Mas não valorizar e não até assim, buscar em técnicas, como a gente tem aqui na Conscienciologia, os SBREGs pró-evolutivos, as heterocríticas construtivas, na minha opinião, falta de inteligência evolutiva. Falta de inteligência comum, desculpe, mas também da inteligência, principalmente, da evolutiva. Porque quando a gente se dá conta da validade, né, da utilidade da heterocrítica, bem, às vezes ali é essa no osso, né, que dói, que pena, né? A gente está perdendo aí uma grande chance. É bem isso mesmo, é bem explícito, né? Esse item, é isso aí que eu quero dizer mesmo. Dando a rejeição às heterocríticas, sim. Queria que você analisasse o item 6 da argumentologia, que fala do SBREG revisístico. Esses itens, se comentasse sim, todos esses itens, são sim, de interesse, são pessoais ou são hetero-observações? Aqui, esse ponto é bastante delicado e a gente tem muita, né, vê isso acontecer muito aqui conosco, no sentido de que o SBREG revisístico, ou seja, aquela chamada de atenção, né, mostrar realmente onde é que estão as questões, né, do texto, seja do verbete, do livro, do artigo, enfim, né, do curso, a serem melhoradas, que não estão boas, isso é uma questão delicada, né, ainda aqui para nós, Leocádio, e que tanto de quem faz a revisão como de quem recebe, né, porque
eu hoje percebo que nós estamos já num nível tão bom de revisão técnica, pontual, não entra a questão pessoal, não é o autor que está sendo, né, ali criticado, enfim, que está sendo julgado, mas é o conteúdo, é o texto, é a forma de apresentação, né? Então nós estamos hoje com uma tecnologia muito avançada já para a gente ter essa revisão muito tarística, mas profundamente técnica, né? Já com toda essa tecnologia que nós temos. Na enciclopédia, né, que também é uma experiência minha de revisão de verbetes, né, muitas vezes a gente vê a reação não muito favorável do revisando, de quem recebe a revisão. Porque a gente tem uma, né, às vezes a gente que é o autor, eu sei porque eu sou autora também, a gente se apega e a gente acha que aquela ideia está assim, um must, que está super ideia, que nossa, que aquilo lá foi amparado porque foi no Lociclo, porque foi não sei o quê, porque foi na Teneps, e pode até ser muito boa ideia, mas ela não está expressa da melhor forma, ela está deixando dubiedade, ela está deixando confuso. Então, muitas vezes, apontar isso, né, mexe na coisa assim do apego que a gente tem, quase que, né, todos nós, à nossa produção de GESCOM também, a gestação ao filho, né? O verbete, o livro, é o filho da gente, mexeu no filho. Então, isso é uma coisa que a gente tem que tentar melhorar. Claro, tanto quem faz a revisão, procurar também fazer isso da melhor forma possível, em termos de intencionalidade, né, de assistência, e também quem recebe, né? Acho que isso é uma questão para a gente estar ainda avançando. Ainda mais quando várias pessoas fazem análise de um mesmo assunto, o mesmo artigo, o livro. As opiniões são diferentes e, às vezes, a gente não consegue atender a todos, ou agradar, ou aceitar, porque, às vezes, até são oponentes às opiniões, porque duas pessoas não têm a mesma opinião sobre o mesmo assunto. Cada revisor, né, como cada autor, ele tem uma... Mas, assim... você poder fazer uma média, uma avaliação bem ponderada das heterocríticas que vêm e ver como aquilo pode ajudar no seu texto, acho que você é a pessoa que mais vai sair ganhando, né? E aí depois o seu leitor, né, o objetivo da sua escrita também vai estar qualificado. Eliana, continuando nessa linha de pergunta que ele fez, eu acho que a técnica que é utilizada por vocês nas revisões de verbetes ajuda muito, porque tem verbetes que são mais difíceis para a consciência fazer, que mexem mais com a intraconsciencialidade dela, e tem outros que são mais tranquilos. Tem outros que vão rapidinho e tem outros que travam mais, precisa de mais revisão. Quando precisa de mais revisão é porque tem coisa que tem que mexer na intraconsciencialidade, não tem jeito. Mas eu queria associar isso à questão da mãe e do filho. Às vezes a mãe vai buscar o filho ou a filha na escola e a professora vai conversar com a mãe sobre o filho, né? Ou a filha, e ela vai dizer, olha, seu filho não se comportou bem, fez isso, isso e isso. De uma certa forma é a mesma coisa, e os pais podem dizer, não concordo, não estou de acordo, meu filho não faria isso, né? É a mesma coisa do verbete, a pessoa às vezes mexe como se fosse o sangue dela, né? É aquilo que a gente, parece que é a alma. As entranhas, as entranhas da consciência. Mas a gente está exercitando dos dois lados, né? Porque eu faço revisão, mas também recebo revisão o tempo inteiro. Então a gente está nos dois papéis tentando aprender aí. Com relação a isso, rapidinho, com relação a isso, no meu primeiro verbete, eu estava falando aqui, ele veio todo riscado, assim, como estava tudo errado, tem que ver conforto, tem que ver tudo. Aí eu olhei e eu via como aquele era um contexto meu, intraconsciencial, eu pensei, nossa, eu tô errada, né? Eu não sirvo, assim, sabe? O foco não era o verbete, era eu como se eu estivesse no papel e a pessoa tivesse me rabiscado. Até eu entender, né, que eu estava escrevendo para a pessoa, para os outros, que não era eu que estava sendo corrigida. Quer dizer, mas era bom até, né? Até eu entender, aí levou um tempinho. Bruna, esses seus depoimentos são muito interessantes, porque a gente vê que você, assim,
você está num movimento de... Você é muito autêntica. Então, você expressa a sua estranheza, seu desconforto. Ah, que isso? Mas depois você imediatamente para, reflete, né? E você tira proveito daquilo. E é isso que eu chamo de inteligência evolutiva. E eu sei, é duro. Bruna, eu também recebi um verbete meu, algum tempo atrás, assim, todo riscado, todo questionado, todo, do início ao fim, assim, bom, esse verbete eu vou botar na gaveta, porque ele tá valendo para nada. Isso que é legal, né? Eu esqueci ele. Aí eu deixei ele na gaveta por 8 meses. Aí eu tirei da gaveta e fui encarar, e aí dei conta que os revisores estavam corretos, e aí eu mexi em tudo, trabalhei, e o verbete saiu, já foi publicado, e ajudou muito, foi um verbete bem existencial. Então, eu entendo bem sua experiência, mas depois eu também vi que eles me ajudaram demais a qualificar aquela ideia, que era boa, né, mas que eu não tinha, naquele momento, expressado da melhor forma, enfim, tinha me colocado demais, coisas muito pessoais que talvez só eu compreendesse, né, e que esse texto é para um leitor, a enciclopédia é para os próximos séculos, é para nós mesmos, na próxima vida, aí você vai se reencontrar ali também. Então, eu entendo bem o que você diz, mas esse é o caminho, Bruno. A gente tirar proveito aí do que veio de bom, né, nessa heterocrítica. Só para finalizar, eu tirei o verbete da gaveta agora também. Faz 5 meses que ele estava lá. Opa. O primeiro. Mas ele vai sair. Isso aí. É isso aí, vamos em frente. Eliane, na página 9, a gente sabe o que é morder e assoprar em binomiologia. Mas você quer explanar um pouquinho? Onde é que está isso? Página 9, binomiologia. Ah, sim, binômio, né? Pois é, morder e assoprar. Às vezes é a técnica que a gente tem que usar, assim, a gente fala, mostra, né, dá o espregue, mas também você tem que, né, fornecer ali o unguento, a pomada, né, o lenitivo, também água com açúcar, que não resolve nada, enfim, é nesse sentido que às vezes é preciso, e isso os amparadores fazem também, e intrafísicos também, mostram, explicitam o processo duro, doído, mas também oferecem, né, o cuidado, o acolhimento, né, o trato, o suporte, né, exato, o cuidar, principalmente o cuidado e assistência pós-mordida, né, pós-cirúrgica, né. Agora eu estou pensando aqui, ó, que eu estava lendo da sindromologia. A síndrome de Poliana é aquela portadora que tudo é bonito, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Se ela levar um esbregue, como que ela vai fazer? Ela vai achar lindo, maravilhoso? Como que ela vai enfrentar esse esbregue? Mas ela corre o risco de fazer aquele processo de mecanismo de defesa do ego, de avestruzismo ou de formação reativa. De levar para o polianismo também esbregue. Nossa, a pessoa que bacana, me ajudou, vem, sabe? Pessoa legal, ela tem, né? Mas ela não vai a fundo, então. Ela deleta o conteúdo, ela sobrepaira o conteúdo, no sentido de não considerar, né? De ficar muito mais só voltada para a questão da atenção que ela recebeu da outra pessoa, até para um esbregue, você entende? E a pessoa com essa síndrome não consegue dar o esbregue, porque ela não consegue, às vezes, enxergar processos da realidade, ela tende a enfeitar tudo, né? A romantizar tudo, tudo é cor-de-rosa, a vida é perfeita, né? A estrada é de rosa sempre. Então, ela não consegue, ela tem muita dificuldade em fazer tares, né? Por isso que a síndrome da Poliana é tão complicada para quem está né, se propondo a fazer assistência através da tares. Ok, valeu, obrigado. Temos mais perguntas? Então, a gente queria agradecer aqui a professora Eliana Manfroy pelo seu excelente verbete. Esperamos, né, os próximos verbetes. Agradecemos aqui a participação de todos os tertulianos, dos teletertulianos, e passamos para os nossos avisos e divulgações. Obrigado.
As pontuações da tertúlia de hoje são 20 assinaturas no livro de presença, 22 perguntas presenciais e 18 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 2 recados. A Marta com o curso Energometria e a Marta Ramiro com o primeiro simpósio Teáticas da Conscienciologia. Boa tarde. A CIP convida a todos para o curso Energometria, que será ministrado pelo professor Mário Oliveira nos dias 7 e 8 de junho, na sede da CIP, no Polo Discernimento. Temas que serão abordados: força presencial, talentos parapsíquicos, atos antiparapsiquismo, parapsiquismo no cotidiano. Mais informações pelo telefone 45 2102 1421 ou pelo e-mail acip@acip.com. Obrigada. Boa tarde a todos. Nós queremos convidá-los para o primeiro simpósio Teáticas da Conscienciologia, que vai acontecer nos dias 25, 26 e 27 de julho, dentro da primeira semana paracientífica da Conscienciologia. Então, nesse primeiro simpósio, nós vamos ter 13 mesas de debate com 13 trabalhos apresentados. No primeiro dia, nós vamos ter 5 trabalhos que serão expostos agora. A pré-intermissiometria, uma proposta para a afirmação da pré-intermissibilidade. O segundo, maxidissidência religiosa, promovendo a reciclagem intraconsciencial. O terceiro, singularidade consciencial, o lado extraordinário do líder. O quarto, paratecnicidade pré-intermissiva. E o quinto, reciclagem da autovitimização, de vítima de si mesmo a interassistente na pré-intermissão. Nós lembramos que as informações a respeito do evento estão à disposição através do telefone 045 3525 2652 e nós repetimos o telefone 045 3525 2652. Obrigada e até lá. Para amanhã, teremos o verbete Dever de Casa, especialidade Autodesempenhologia, com a verbetógrafa Kátia Arakaki. Obrigado e boa tarde a todos.